No programa de hoje vamos conhecer os carros da Mitsubishi que foram preparados para correr no Rally dos Sertões. E também o Citroën e-Jumpy, uma van elétrica que vem sendo muito procurada por empresas de logística. E ainda o Nissan Versa 2024, com visual e pacote de equipamentos atualizado. Sejam muito bem-vindos. Esse aqui é o programa 4 Rodas e meu nome é Henrique Rodrigues. E hoje nós vamos conhecer carros que vão desde o automobilismo, passando por entregas e chegando no conforto para sua família. Tá bem diverso o dia. Para começar, eu fui conhecer as picapes da Mitsubishi feitas para correr no Rally dos Sertões que aconteceu no último mês. Uma delas você até pode chegar na concessionária e comprar, desde que você não faça muita questão de luxo. A outra, porém, não é exatamente uma picape, tanto que tem motor V8 de Mustang. Vamos lá comigo conhecer, porque é bem diferente. Hoje a pauta é com picapes, mas são picapes um pouco diferentes, porque essas duas aqui, elas são carros do Rally dos Sertões, carros realmente de competição. E eu vou pilotar essa daqui, que é a Triton Sport R, e dar uma volta na Triton Sport Racing, que na verdade é um protótipo, mas eu já te explico o que é isso. Eu vou andar de carona com o Guigui Spinelli, que é o maior campeão do Rally dos Sertões e toca muito. Mas calma aí, vamos começar devagar. A Mitsubishi explora bem o seu lado off-road com a Mitsubishi Cup, que acontece todos os anos, tem várias etapas. Mas nesse ano especificamente ela está voltando para o Rally dos Sertões com a sua própria equipe. E esse aqui é seu principal carro. É um protótipo T1, que eles chamam de L200 Triton Sport Racing. É um nome, sobrenome, família, enfim. Mas na verdade é uma bolha da L200, tem seu farol, tem sua grade, mas é uma bolha de fibra de carbono. Tudo é fibra de carbono, menos a estrutura de cromo-molibdênio, de aço tubular de cromo-molibdênio, que faz de fato o carro. É um carro de rally cross-country, ele pode inclusive correr o Rally Dakar. Inclusive ele é fabricado, o chassi dele é fabricado na África do Sul e ele é emplacado na Alemanha. E esse carro ele não fica no Brasil, ele vem por importação temporária, ele chegou há uma semana para começar a preparação para o rally de fato. Então tem uma logística muito interessante, tanto que a equipe trabalha muito em conjunto com a fabricante lá na África do Sul, para fazer os acertos ao longo do ano. Então o carro também vai voltar para fora do Brasil após o rally. Mas tem uma coisa muito interessante aqui debaixo do capô, deixa eu arrancar ele primeiro, porque vale a pena ver. Uma das coisas mais legais desse carro é o motor. Aqui, em vez de um motor diesel, como a gente tem nas outras L200 vendidas no Brasil, esse aqui tem um V8 5.0 aspirado, de uma certa fabricante americana, que gera 410 cavalos e 62 kgfm de torque. Como é preciso manter o desempenho dos carros equilibrados, existe um restritor aqui na admissão de 37 mm, que é o que garante que os carros não terão um desempenho melhor. Também a equipe não pode fazer alterações mecânicas no motor, alterações físicas no motor, mas pode mexer na eletrônica. Então eles conseguem fazer uma injeção programável, nesse caso é uma Motec, faz a sua programação. Tem o câmbio também, que é um sequencial SADEV de 6 marchas. Você consegue mudar a relação, as engrenagens, encontrar o ponto ali do carro legal para o piloto. E aí sim, ir trabalhando o desempenho, o acerto do carro, que inclusive tem que ser feito com meio tanque, digamos assim. Outra questão é que esse motor ele não usa gasolina. Com gasolina até teria mais potência, mas eles preferem a Avigás por uma questão de confiabilidade. É um combustível mais controlado por segurança nas aeronaves. Então, como eles já tiveram muito problema com a qualidade, com a adulteração de combustível, mesmo sendo pódio, mesmo sendo gasolina de alta octanagem, eles optaram por Avigás, que como tem chumbo tetretila, ele vai até reduzir a vida útil do motor a longo prazo. Mas em nome da confiabilidade, que é o que norteia todos os componentes mecânicos desse carro, eles preferem o Avigás. A competição está em jogo aí.
Esse ponto aqui é legal de mostrar, até para comparar depois com a outra L200. Ele tem 2 amortecedores por roda, um Haiger, só que coil over, ele tem curso de suspensão de 28 centímetros, é bem maior do que o normal. E você pode ver que a torre do amortecedor, ela ultrapassa a caixa de roda para ter esse curso todo e tá lá em cima, o amortecedor tá preso lá em cima. E isso aqui, na pista, absorve tudo, você não sente praticamente nada quando você tá lá dentro. É muito doido. E aqui dá pra ver também um pouco da estrutura tubular também. Mas tem mais detalhes que eu queria te mostrar lá na traseira, até porque ela permite ver tudo. Quem vê de fora não imagina, mas esse carro praticamente não tem uma caçamba. Aqui praticamente eu tô sentado no chassi. Eu tô à frente do diferencial traseiro, quer dizer, atrás. E você pode ver, a suspensão traseira é independente, não é eixo rígido. Isso dá mais controle para o carro quando ele está passando pelos bumps, pelas elevações, pelas lombadas. E os braços estão bem aqui. E o freio traseiro é um detalhe importante, porque ele é muito mais exigido num carro como esse na competição. Eles têm um ajuste para fazer a distribuição entre os eixos. Num carro normal, geralmente é 70 na frente, 30 atrás, mas aqui eles regulam para 55 na frente, 45 atrás. Eles podem variar isso, inclusive, durante a competição, durante a prova, lá na cabine. Mas o legal não, né? A complicação disso é que aqui na traseira não existe ventilação, como lá na frente. Os discos dianteiros têm a ventilação para esfriar o disco, aqui não. Então o que acontece? Eles colocam um circuito de água, de líquido de arrefecimento, passando pela pinça de freio. E aí eles conseguem manter a temperatura em níveis adequados para a competição. Claro, também tem duto de ar que canaliza o fluxo de ar para o disco de freio, mas o efetivo mesmo é líquido. Também tem outros detalhes, né? Porque durante a prova passa por lama, passa por rio, passa por tudo. E existe até um raspador por dentro da roda, por dentro do sulco da roda, que tira a lama, tira a pedra, tira o cascalho ali, senão desbalanceia. E aí torna o carro impossível de guiar. São só algumas das muitas características peculiares de um carro como esse aqui, que é um carro para uso realmente extremo. E ó, novamente, fibra de carbono. Aqui na cabine, vamos lá, antes de mais nada, dá pra ver que é evidente que é tudo fibra de carbono, inclusive na porta aqui tem ferramentas, eles colocam itens que são extremamente necessários. Nessa outra porta você não vai ver, tem inclusive a ferramenta para você soltar as rodas, mas enfim. O arranjo da cabine não é tão diferente de uma picape, é um pouco mais apertado, tem os bancos concha, aqui vai o Giga Spinelli, que vai ser o navegador, o Paulo Fiuza, mas tudo aqui é próprio desse carro, é próprio de competição. Aqui está o mostrador da Motec, que fica para o motorista, e aqui está para o navegador as informações mais úteis, as que ele realmente precisa ter ao longo do percurso, quando ele está ali falando o roteiro que o piloto tem que obedecer. Bom, ele ainda tem seus comandos aqui no volante, um volante bem simples. Aqui é a troca sequencial do câmbio. Aqui é o acionamento do freio traseiro, né, o freio de estacionamento que não vai estacionar. Na verdade, eles não querem parar, né, em nenhum momento, mas é o freio que ele comanda a rabeada da traseira, que é providencial para fazer um bom traçado. E aqui embaixo ele ainda tem o acionamento, o comando do balanço de freio que eu falei lá atrás, que ele consegue fazer a distribuição correta para o momento, para a situação da distribuição, da intensidade, da pressão nos freios. E ainda tem um comunicador, né, porque com o barulho de um V8 aspirado com escape direto que sai pelas laterais, eles precisam de algum suporte ali para conseguir se comunicar. E um detalhe bem particular é que o Giga ele corre com ar-condicionado, então tem esses dutos aqui que, bom, são muito importantes quando você está aqui dentro dessa cabine, que não é lá tão arejada com essas janelas de plástico, que só tem umas persianinhas aqui para deixar o ar entrar. Também dá para entrar por cima, mas ar-condicionado é muito melhor. Muita gente não usa, prefere passar calor. A perda de potência você consegue compensar ao longo de dias de rally, né? O mais importante é você não perder tempo. Até para não perder tempo, o step, são 2 steps, ficam embaixo dos passageiros, digamos assim. O carro tem macacos hidráulicos acionados rapidinho, em segundos o carro levanta, fica de um lado içado, e em 1 minuto e meio eles conseguem trocar
um pneu como esse que pesa 35 kg. Porque o carro de trás ele larga 2 minutos depois, então eles ainda tem um tempo ali que permite que o carro não alcance eles e até não perder a posição se eles forem realmente muito rápidos. Tem que ser muito rápido mesmo. E completando, eu falei que o motor ficava bem avançado para a cabine, o final dele está aqui. E aqui ainda tem os odômetros que o navegador usa durante a competição para se localizar, né, o que ajuda ele a entender ali na planilha onde eles estão, o que eles precisam fazer. E como eu não falei disso antes, é bom sinalizar que o tanque de combustível desse carro aqui tem 480 litros, ele é regulamentado pela FIA, inclusive. E eu me lembro que no Rally dos Sertões do ano passado ainda era necessário que em alguns trechos que eram tão longos, o carro fosse reabastecido. Imagina, como bebe. Gasolina de avião. Enfim, eu já falei demais, agora eu vou sentar nesse banco aqui e você vai comigo dar uma volta nesse protótipo de 410 cavalos. Campeão do Rally dos Sertões, não é à toa. Bom, estamos de volta ao mundo real, porque essa aqui é de fato uma Mitsubishi L200, a L200 Triton Sport R. Esse carro você pode chegar numa concessionária e comprar basicamente desse jeito aqui. Ela é um pouco mais aliviada em peso, tem mais potência, mas você consegue comprar, custa 380 mil reais e você ainda ganha 40 mil reais de consumação de peças. Por quê? Porque sempre tem um acidente e essas peças aqui, ó, tudo fibra. Pode quebrar, pode soltar e trocar facilmente e alivia o peso também. É fibra de vidro. Só as portas e a cabine são de aço de fato. Isso também ajuda, claro, deixar o carro mais leve, tem tomada de ar aqui no lugar onde seria farol de neblina, mas a grade, o farol é tudo padrão, padronizado, é o carro de fato. Inclusive, é necessário pelo regulamento que esse carro mantenha certos componentes, como o semi-eixo, diferencial, as bandejas da suspensão, enfim, tem muito componente aqui que é padrão. Inclusive, esse carro aqui ele usa molas da L200 Savana e na traseira o feixe de molas só recebe umas lâminas mais espessas para ficar mais assentada, digamos assim. Não é tão confortável nos pequenos imprevistos, pequenos bumps da terra, mas quando você pega um bump maior, ela absorve bem. Bom, então agora é hora de eu pilotar a Triton Sport R com o Fábio Pedroso do meu lado como navegador. Coitado, ele vai sofrer muito. Vamos lá, carro manual com motor 2.4 turbo diesel preparado. Ele tem 225 cavalos, ele é mais potente e pelo que eu ouvi o ronco também é bem diferente. E você pode ver também que toda a cabine é completamente diferente. Essas aqui são picapes completamente diferentes do normal. Elas lidam muito melhor com
com buracos, bumps no asfalto, e principalmente com velocidade, né? Com os inputs que você dá na direção, a reação que elas dão, são muito diferentes, principalmente esse protótipo aqui que é insano, totalmente insano, ronco, a vibração, a forma como você está agarrado ali, você se torna parte do chassi do carro e você vai pegando confiança, mesmo estando como carona. Você vê que o carro vai realmente fazer uma curva, ele vai realmente dar um salto, voltar estável. Isso é muito diferente. E a forma como esse daqui também lida com os impactos, com o soco na suspensão também é muito marcante. Eu só precisava de mais algumas voltas para conseguir me soltar. E aquele limite entre o provocar um acidente e ter mais confiança na direção. Enfim, para uma primeira experiência foi sensacional. Esse carro V8 do Guigui Spinelli não venceu o Rally dos Sertões. Ele esteve à frente em 3 dias e na maior parte do tempo esteve entre os 5 mais rápidos do Rally. Mas no final não chegou como campeão lá em Preá, no Ceará, onde foi o destino final dos Sertões desse ano. Nós vamos dar uma paradinha rápida agora, mas não sai daí porque daqui a pouco tem mais programa 4 rodas por aqui. Estamos de volta para conhecer um veículo um pouco diferente, porque o Citroën E-Jumpy não dá pistas de que na verdade é uma van elétrica. Uma van elétrica que vem sendo muito desejada por empresas de logística no Brasil. E quem vai te mostrar todos os detalhes é o Guilherme Fontana. Aqui na 4 Rodas a gente testa de tudo. Carros, caminhões, ônibus, até tratores. E prova disso é que hoje eu vou te apresentar um furgão de carga. Mas não é qualquer furgão não, é um furgão elétrico, que também vem para provar que a eletrificação não chegou só para as pessoas físicas. Ela também já está disponível para quem tem de pequenas a grandes empresas. Esse é o Citroën E-Jumpy. O Jumpy foi lançado lá em 2017, só que ele mantém um visual até que moderno, principalmente considerando que ele é um carro de trabalho. E isso vale para todas as suas personalidades, digamos assim, já que esse carro tem as suas interpretações também na Fiat, como Escudo, na Peugeot, como Expert e até na Toyota, como Pro Ace. E aí em cada uma dessas versões ele vai mudar, obviamente, grade, às vezes algum detalhe no farol, no para-choque e, lógico, logotipos e lá dentro o volante. Mas agora falando especificamente aqui do Jumpy, a principal diferença visual está lá na traseira e é uma letrinha E em azul estilizada, só que tem mais uma diferença para os mais atentos, ela fica aqui no paralama esquerdo, que é esse bocalzinho para colocar o plug de recarga. Agora eu vou direto para o que interessa, porque esse carro é feito. Eu vou falar sobre capacidade de carga. Vamos lá? Para começar, os acessos ao compartimento de carga não tem muito segredo, é como em todo furgão. Ou é por essa porta lateral, que fica sempre do lado direito, que em tese é ao lado da calçada, ou então pelas duas portas traseiras, que podem abrir até 180 graus. O útil aqui do baú é de 6,1 metros cúbicos, ou seja, ele tem 2,86 de comprimento, 1,63 de largura e 1,40 de altura. Em comparação, o Citroën Jumper, que é o gêmeo do Fiat Ducato, tem 13 metros cúbicos e um Sprinter furgão varia de 9 a 15,5 metros cúbicos. Aqui no baú também tem 8 desses ganchos para amarrar a carga, 2 pontos de iluminação no teto, tomada de 12 volts e essa proteção lateral. Também tem uma divisória metálica que divide a cabine aqui do compartimento. Na capacidade de carga, o Jumpy elétrico pode levar 1 tonelada. É bom, mas são 500 kg a menos do que na versão a diesel, que eu vou detalhar mais daqui a pouquinho. Essa limitação acontece porque o E-Jumpy é 328 kg mais pesado do que o Jumpy a combustão. Aqui ele chega aos 2.053 kg quando está vazio. Só a bateria sozinha aqui pesa 534 kg. E aí, consequentemente, o peso bruto, que é considerando o peso do veículo mais carga, também é menor aqui no E-Jumpy. São 3.055 kg contra 3.225 lá no Jumpy a diesel.
Isso, claro, é para preservar os conjuntos de motor, bateria e também para ajudar na autonomia, que é outra coisa que eu vou falar daqui a pouco. Bom, então agora vamos ver como é a vida de quem vai lá na frente. Antes de começar a falar aqui da cabine, eu vou fazer só uma observação para entrar na cabine. Que falta alguma alça aqui, alguma coisa que pessoas mais baixas vão sofrer um pouquinho para entrar aqui. Agora sim, no interior, o destaque aqui é o número de porta-objetos espalhados por todo canto. Nas portas, parece que os nichos são separados em andares. Tem pelo menos uns 3 andares, que é para colocar um monte de coisa, para facilitar a vida de quem está aqui trabalhando. Então dá para colocar carteira, celular, notas de entregas, pequenos pacotes, garrafa de água, enfim, tudo que o motorista ou do lado de lá os passageiros precisam ter à mão. Também tem mais aqui em cima, outro porta-objetos, aqui no meio, que dá para colocar um celular, uma carteira, por exemplo, mais um porta-luvas aqui, mais um lá, e tem também aqui no banco, tem um compartimento térmico aqui de baixo, que inclusive é onde está guardado o carregador doméstico. E vale lembrar também que por ser um furgão de trabalho, aqui vão 3 pessoas, o motorista, mais 2 passageiros. E tem espaço suficiente para isso, tanto lateral quanto para as pernas. Talvez quem vá aqui no meio fique um pouquinho mais incomodado por esse console central, mas nada tão absurdo também. Passando aqui para o painel, ele lembra muito de um carro de passeio comum, tanto no formato quanto na disposição dos comandos. E o acabamento, óbvio, é em plástico rígido. Ele é um carro de trabalho, não precisa ter luxo no acabamento, não precisa ter nada emborrachado. Mas dá para ver que tem um cuidado na montagem e nos materiais utilizados. Tem aqui um material um pouquinho mais liso, aqui um pouquinho mais rugoso. Então tem esse cuidado da variação de materiais. Uma coisa legal aqui é o quadro de instrumentos. Ele é praticamente todo analógico, só tem uma telinha pequenininha no meio ali, digital, colorida. Mas ele tem os grafismos nos tons vibrantes de azul e verde. Isso dá um ar bem tecnológico, apesar de ser tudo analógico. Tem outras 3 coisas que dão um ar tecnológico, um ar bem legal aqui dentro. O seletor de marchas, que tem um funcionamento diferente aqui no meio, tem botões também. O seletor do modo de condução, que é o mesmo do Peugeot E208 GT. E o freio de estacionamento, que é eletrônico, ele fica aqui entre os bancos. Agora eu vou falar sobre a lista de equipamentos do E-Jump, e ele vai muito bem nisso também. Ar-condicionado, monitoramento de pressão dos pneus, indicador de fadiga, piloto automático, tudo é de série aqui. Ele também tem faróis automáticos, luz diurna, farol de neblina, assistente de partida em rampas e sensor de estacionamento traseiro, também tudo de série. Essa central multimídia, na teoria, seria o único opcional desse carro. Só que, segundo a Citroën, todas as unidades que estão chegando ao Brasil estão chegando equipadas com essa central. Então, na prática, ela acaba sendo um item de série temporariamente, até que outras versões mais baratas, mais básicas, cheguem sem ela. E aí, sem ela, é um rádio convencional com Bluetooth. Essa central tem tela de 7 polegadas, Android Auto e Apple CarPlay, mas essa conexão é sempre com fio. E ela também inclui a câmera de ré nesse pacote, que em tese seria opcional. Um ponto negativo aqui dentro está nesses comandos satélite, que ficam escondidos aqui atrás do volante. Particularmente não gosto porque você não consegue ver o que você está apertando. Confesso até que eu demorei um pouco para perceber que eles estavam aqui, porque a gente já espera alguma coisa aqui no volante. Mas se eles estão aqui é porque alguém gosta. Antes de te contar como é esse furgão em movimento, eu vou usar um gancho para te mostrar mais uma coisinha dele. Porque antes de sair precisa ligar, né? E aqui, mesmo sendo elétrico, mesmo sendo todo tecnológico, não tem nada de chave presencial. Aqui é a moda antiga. Chave normal no contato, coloca, pisa no freio, vira, deu o bip, apareceu red em verde aqui, ele está pronto para sair. Vamos lá? Bom, eu vou começar falando sobre o conjunto mecânico do E-Jump. Ele tem exatamente o mesmo motor do Peugeot E208 GT, que é aquela versão, além de elétrica, esportiva do hatch francês. Esse motor é montado na dianteira, ou seja, esse furgão tem tração dianteira, são 136 cavalos e 26,5 kgfm, assim como no Peugeot. De acordo com a Citroën, ele vai de 0 a 100 km por hora em 11,9 segundos.
Isso é mais rápido do que os 12,5 da versão a diesel, que está equipada com motor 1.5 turbo diesel de 120 cavalos e 30 kgfm e câmbio manual. Só a velocidade máxima que aqui é menor, de 130 km por hora, enquanto lá na outra versão é de 160 km por hora. Só que ele tem uma diferença em relação ao E208. Aqui a bateria é de 75 kWh, enquanto lá no 208 é de 50. Essa diferença acontece porque aqui a gente precisa de uma bateria melhor até para aguentar o peso extra desse carro, principalmente quando ele está carregado. E essa maior resistência da bateria está diretamente ligada com a autonomia desse carro. Segundo a Citroën, ele faz até 330 km em ciclo urbano e 237 km em ciclo rodoviário. Inclusive é bem difícil ver uma fabricante declarar 2 números de autonomia desse jeito. Eu particularmente nunca tinha visto, achei bem interessante. Esses números modestos, principalmente no ciclo rodoviário, denunciam o motivo pelo qual o E-Jump, que é o elétrico, só existe nessa versão de carga. Ele não está disponível para a versão de passageiros do Jump, porque pressupõe-se que a versão de passageiros vai fazer viagens mais longas, vai pegar mais estrada. Esse daqui não, esse daqui pode ficar ali só no trajeto urbano, fazendo entregas, ou pegar um pouquinho só de rodovia, que tá tudo certo. No passageiro, talvez esse conjunto mecânico ficasse um pouquinho perigoso, talvez trouxesse algum perrengue. E lógico que essa autonomia vai variar de acordo com o jeito que você dirige e com o modo de condução selecionado aqui. No Eco ele fica limitado a 80 cavalos de potência, no normal fica a 107 cavalos e só no Power, que é aí quando a Citroën diz que é mais para situação de carga mesmo, quando o furgão está carregado, aí sim ele vai entregar os 136 cavalos máximos aqui do motor. Bom, agora eu vou falar para você como é dirigir esse furgão. Ele fica aqui a todo tempo fazendo a gente se sentir em um carro de passeio, tanto pelo painel aqui que lembra de um carro comum, quanto pela posição de dirigir. É uma posição de um carro, não é aquela coisa de uma van alta que você tem até o volante em outra posição. Aqui não, é uma posição de carro. O volante tem ajustes de profundidade, de altura, o banco também tem todos os ajustes possíveis. É uma posição bem agradável, bem comum de dirigir, na verdade. Só que o comportamento desse veículo não deixa a gente esquecer que está num furgão, a gente não está num carro comum. Apesar de ter um conforto, principalmente aqui na estrada, como eu estou agora, a suspensão do E-Jump é relativamente rígida, principalmente lá na traseira. E por isso, a qualquer elevação, qualquer buraco, ele dá uns pulos, dá uns solavancos lá na traseira. E você sente aqui, ele parece até te jogar um pouco para frente. E isso também é culpa do curso dos amortecedores, que é menor. Então ele tem aquela coisa de, da mesma velocidade que ele bate, ele já volta. Então ele parece até dar uma estilingada. Por isso ele dá uns pulinhos. Mas isso a gente sente com o baú vazio. Carregado, certamente ele vai amenizar essa sensação de pulo, de solavanco que vem lá da traseira. A direção também tem um peso extra, mas aí tudo isso, além da direção, a suspensão, os amortecedores, tudo isso é feito de propósito, para que esse carro tenha mais estabilidade, porque ele é um furgão grande, alto, tem mais de 2 toneladas, e isso ajuda bastante na estabilidade, de fato. Ele faz curvas muito bem, você não sente traseira, dianteira escapando, tá tudo em dia. Mas agora eu preciso fazer uma pausa para fazer uma observação. Tudo isso que eu falei de comportamento, eu estou me baseando em carros comuns. Quem está acostumado a dirigir vans, furgões até maiores, não vai se incomodar. Talvez seja justamente o contrário. Dirigindo o E-Jump, essas pessoas que estão acostumadas vão se sentir num carro de passeio. Outra coisa bem característica aqui é a visibilidade prejudicada. Por exemplo, esse retrovisor aqui não serve para nada, porque aqui é lacrado. Então eu só tenho a visão do rosto do passageiro ou do encosto do banco aqui. E os retrovisores externos são muito pequenos, eles poderiam ter quase o dobro desse tamanho. Então ele tem bastante pontos cegos. E passando uma semana com esse carro, eu passei a entender que ser fechado na rua por um furgão nem sempre vai ser de propósito. Pode ser que realmente ele não esteja te vendo. E principalmente com motos. Aqui é bem difícil você
identificar algum carro que está por perto. Às vezes você só percebe quando já está passando aqui do lado. É bem complicado. Como todo elétrico, o E-Jump não tem barulho de motor. Só que aqui ele causa um estranhamento ainda maior do que em carros de passeio. Porque lá tudo bem, a gente está até acostumado. Mas aqui a gente espera um motor ali, principalmente um motor a diesel, que aqui não tem. E aí beleza, ajuda no conforto do dia a dia, é melhor você ficar aqui no silêncio, só que ele potencializa tudo que é ruído que tem aqui em volta. E esse carro faz bastante barulho, principalmente lá atrás, quando passa em alguma pedra, em algum buraco, quando dá fim de curso na suspensão. Você ouve muito isso, e ainda mais pelo baú vazio. Ele potencializa mais ainda, porque ele dá um eco. Qualquer coisa que aconteça lá atrás, chega aqui na cabine com um eco lá do baú. Por fim, esse furgão é bem legal de dirigir, ele é divertido, mas é um pouco cansativo. Até porque ele continua sendo um carro de trabalho, ele não é um carro de passeio. O Citroën E-Jump é uma opção interessante para as empresas que querem ter uma imagem mais ecológica e que também tenham um prazo que compense o investimento e o não uso do diesel, mas exige algumas contas e alguns estudos, porque o investimento é bem alto. Ele custa 330 mil reais, enquanto a versão a diesel sai por 187 mil reais. É quase o dobro. Eu acho muito curioso como o E-Jump tem exatamente a mesma mecânica de um Peugeot 208 elétrico, e no final das contas ele é até mais potente do que a versão a diesel, que só tem 115 cavalos. E agora nós vamos para um carro normal em todos os sentidos, porque o novo Nissan Versa 2024 continua sendo um carro bem familiar. Na verdade, ele se tornou uma versão menor do Nissan Versa, e isso é até um elogio, como a Isadora Carvalho vai te mostrar. A expectativa é que o novo Nissan Versa chegasse reestilizado como linha 2023, afinal, ele já estava em produção no México desde o começo deste ano, mas ele só chega agora como modelo 2024. E ao que tudo indica, a espera valeu a pena. Ele chegou mais atraente, conectado e seguro, mas ficou até R$4 mil mais caro. Vamos conferir comigo se vale mesmo a pena? As mudanças dessa reutilização estão concentradas aqui na dianteira, que ganhou essa nova grade em preto com o novo logo da Nissan e com esses apliques encromados logo abaixo dos faróis. E você pode ver nas imagens de cobertura que essa dianteira se assemelha muito à com a do Nissan Kicks, e a intenção da marca é exatamente essa, é trazer uma identidade visual para a linha inteira. E como vocês podem ver, essa dianteira está um pouco mais baixa e ele abandonou aquele V cromado, e isso traz mais sofisticação aqui para a dianteira. O formato dos faróis é exatamente o mesmo do modelo anterior, que no caso é a nova geração, e eles continuam sendo em LED nessa versão topo de linha exclusive, e a novidade por aqui é a adoção de DRLs e não mais apenas assinaturas em LED, e isso sem dúvida é uma boa notícia. Aqui na lateral, o destaque são para essas novas rodas Aro 17, que tem esse desenho mais refinado, digamos assim. A versão de entrada Sense traz rodas Aro 15 e a intermediária Advances traz rodas Aro 16, todas de liga leve, é claro. As dimensões continuam as mesmas nessa reutilização e ele continua com 2,62 m e, portanto, o espaço interno ainda é muito generoso. E eu destaco também essa nova cor do modelo 2024, que chama cinza lunar, e ajuda a evidenciar essa linha de cintura elevada e também esses vincos aqui, tanto esse superior quanto esse inferior.
A Nissan garante que houve uma melhora no nível de isolamento acústico aqui da cabine. Isso porque os vidros dianteiros estão mais espessos, há também mais material isolante aqui na coluna A e também há maior isolamento aqui das portas, como você pode conferir nas imagens de cobertura. Além disso, o retrovisor, desde a troca de geração, está 4 centímetros de distância da carroceria. Isso garante uma melhora na aerodinâmica e também no ruído. Para completar, os carpetes também estão mais espessos. Essas melhorias no isolamento acústico foram sentidas em nosso teste de ruído interno, que mediu no modelo anterior 42,9 decibéis e agora medimos 38,1 decibéis em ponto morto. Portanto, as melhorias já fizeram efeito e na minha convivência com o modelo é nítido que há realmente uma vida a bordo mais silenciosa. As lanternas e o para-choque foram preservados nessa reestilização e a novidade fica por conta desse spoiler traseiro que é exclusivo da versão topo de linha Exclusive. E a ausência de mudanças por aqui é positiva, porque esse design continua moderno e atual e é bem atraente e elegante. A tampa do porta-malas pode ser aberta pela chave, que inclusive é nova nessa reestilização, por um botão lá dentro no assoalho, ou mesmo aqui pela tampa. A capacidade é de 482 litros, um pouco menor do que o City, que tem 519, ou mesmo que o Virtus, que tem 521 litros. Mesmo assim, é uma boa capacidade. E a marca garante que há uma nova posição dessas alavancas aqui, como forma de acomodar bagagens mais altas aqui dentro sem tanto problema. E eu destaco também que o acesso ao porta-malas não é muito alto, portanto, levar bagagens mais pesadas e maiores aqui é mais fácil. Bom, a cabine é espaçosa, mas o Versa não é mais o sedã que oferece o maior espaço da categoria. Isso porque ele oferece ainda bons 90 centímetros para pernas aqui atrás, mas rivais como City e Virtus oferecem um pouquinho mais de espaço. O Virtus oferece 1 centímetro a mais e o City oferece 10 centímetros extras. Na altura aqui para a cabeça são 90 centímetros, eu tenho 1,74 m e quase raspo a minha cabeça aqui por conta do caimento do teto. Então, passageiros um pouco mais altos, com uma estatura de 1,80 m para cima, vão ter dificuldade aqui na altura. E o espaço para ombros tem cerca de 143 centímetros, que está dentro da média do segmento, mas 3 adultos vão viajar um pouco apertados por aqui. E o passageiro da meiuca também vai sofrer, principalmente por conta aqui do encosto, que é mais duro. Bom, e já que eu tô comparando com Virtus e City, vale lembrar que esses dois rivais têm saídas de ar aqui atrás, enquanto há a inexistência de saídas de ar e realmente nessa categoria é algo praticamente indispensável. A diferença aqui é que agora há uma entrada USB-C, enquanto os outros dois também oferecem entradas USB por lá. Bom, além do bom espaço, o acabamento é bem ok por aqui. Apesar de aqui ter bastante plástico rígido na parte superior, onde você encosta o braço é acolchoado e bem ok para o toque. A novidade aqui na frente fica por conta desse novo console central, que tem inclusive um porta-objetos que cabe basicamente uma necessaire como essa aqui e tem também uma entrada USB-C por aqui. A outra novidade é a central multimídia, que tem 8 polegadas nessa versão topo de linha e tem Apple CarPlay e Android Auto, mas apenas
por cabo. E agora eu vou mostrar uma incongruência por aqui. Essa versão e a versão intermediária tem carregador por indução por aqui, mas a conexão é apenas por cabo. Então, para mim, não faz muito sentido. O ideal é que a central também tivesse conexão sem fio e aí sim o carregador por indução faria sentido por aqui. E é bom lembrar que nas versões de entrada, essa central é de 7 polegadas, assim como no modelo anterior. O quadro de instrumentos mistura o analógico com o digital, então, portanto, o velocímetro é analógico e há uma tela digital aqui personalizável, que aqui, por exemplo, eu coloquei o contagiros. E antes de falar do acabamento, eu queria destacar o espaço para pernas, que nesse novo modelo ganhou 1 centímetro a mais, ficando com 99,5 centímetros aqui na frente, e nesse quesito ele ganha de rivais como o Virtus e City. E o acabamento segue aquele mesmo padrão que eu te mostrei lá atrás. Há plástico rígido aqui na parte superior e há um soft touch, um acabamento com toque suave aqui na parte central, e há até uma costura aparente que também tem aqui nas portas. O novo logo também está presente aqui no volante e há esses acabamentos que imitam alumínio, tanto aqui na alavanca quanto aqui no volante. E também há esse revestimento que quer imitar uma fibra de carbono, mas era melhor que tivesse talvez um black piano ou qualquer outra textura por aqui, porque isso aqui não traz um aspecto muito legal. Falando em conforto, os bancos dianteiros apoiam bem o corpo e tem uma tecnologia que a Nissan chama de gravidade zero. E realmente eles trazem apoio para a coluna como um todo, da lombar até aqui em cima, e isso traz uma vantagem principalmente quando você vai contornar curvas acentuadas, porque ele segura bem o corpo por aqui. E uma outra diferença nesse modelo 2023 é que o banco ficou na regulagem mínima mais baixo, exatamente pensando em acomodar os motoristas mais altos por aqui. E para completar, nessa versão topo de linha, o revestimento é com essa imitação em couro, e nesse modelo reestilizado, a combinação de cinza com preto, ou você pode escolher azul com preto. O conjunto motor e câmbio continua o mesmo nessa reestilização e, portanto, com 1.6 aspirado, que rende até 113 cavalos e 15,3 kgfm, combinado com câmbio CVT, que simula 6 marchas. E ao mesmo tempo que esse conjunto é robusto e bem conhecido no mercado, o Versa torna-se um dos sedãs menos potentes do mercado. Um dos seus principais rivais, o City, por exemplo, que é equipado também com motor aspirado mais 1.5, rende até 126 cavalos e 15,8 kgfm. Já o Virtus tem motor turbo, 1.0 turbo, que rende até 128 cavalos e 20,4 kgfm. E é lógico que por conta dessa diferença, existe uma diferença significativa no desempenho em pista. O Versa fez em nossa pista, no 0 a 100, 11,8 segundos, enquanto esses rivais que eu te citei fizeram em 10,5 segundos. E há também uma diferença no consumo de combustível. De qualquer maneira, ainda trata-se de um carro econômico, mas ele fez 11,5 km por litro na cidade e 16 km por litro na estrada, enquanto esses rivais fizeram 12,5 na média na cidade e mais de 17 na estrada. E essas diferenças que eu comentei com vocês já seriam suficientes para a adoção de um motor turbo por aqui na nova geração, ou até acoplar um motor elétrico, tornando o Versa um modelo híbrido, mas isso vai depender da Nissan e quem sabe na próxima geração. Falando um pouco sobre dirigibilidade e também de isolamento de cabine, vale lembrar que houve um retrabalho na suspensão, tanto nos pontos de fixação quanto nos batentes. E houve também uma modificação aqui na direção que tornou a barra de direção mais rígida.
Na prática, essas modificações fizeram com que o Versa se tornasse um carro mais estável e que a carroceria rolasse menos nas curvas. A suspensão, na verdade, agora cumpre melhor o seu papel. Ela filtra melhor as imperfeições do piso e realmente traz uma dirigibilidade digna de categorias superiores de sedãs médios, por exemplo. E a direção também está mais precisa, embora seja leve e fácil de girar. E eu queria comentar um pouco com vocês sobre o comportamento do câmbio CVT, que simula 6 marchas. O que acontece é que eu estou aqui numa velocidade constante e exatamente nessa condição o comportamento é bem suave e o casamento com o motor é muito tranquilo. Porém, no kickdown do acelerador, a simulação da troca de marcha ocorre a um giro do motor muito alto. E eu vou mostrar para vocês o quanto que esse ruído invade nessa condição que eu falei. Vocês podem ver, o ruído realmente invade e a troca simulada acaba ocorrendo ali acima de 5.000 RPM. Isso faz com que esse barulho intenso realmente incomode e não é uma condução esportiva. Afinal, a vocação desse sedã não é esportividade. Mas é bom salientar que na condição em velocidades constantes, realmente o isolamento da cabine é muito bem feito e há realmente um bom silêncio a bordo, digno inclusive de categorias superiores. E eu deixei para o final para te contar que a linha 2024 tem agora um conteúdo mais rico. O alerta de colisão frontal e a frenagem autônoma de emergência, além da chave presencial, já estão presentes desde a versão de entrada, a Sense. O sistema anticolisão agora conta com uma câmera aqui atrás do retrovisor que atua junto com o radar ali no para-choque. E segundo a marca, o sistema fica ainda mais preciso por conta dessa câmera aqui. E essa versão topo de linha traz ainda alerta de tráfego cruzado, o monitoramento de ponto cego e alerta de atenção do motorista. Fica faltando o piloto automático adaptativo, que não está disponível nem como opcional por aqui. E rivais como Virtus e City já contam com essa tecnologia como série nas versões topo de linha. Mas o Versa pode ser uma boa escolha pelo custo-benefício. Essa versão topo de linha custa R$ 126.590 e é um valor abaixo das versões topo de linha dos principais rivais do mercado. Nesse caso, esse modelo reestilizado pode brigar por uma boa fatia de mercado e ele tem atributos para isso. Ficou mais atraente, tem um conteúdo bem rico e está mais seguro. Hoje eu vejo o Nissan Versa como uma opção bem racional no seu segmento, porque entre os sedãs compactos ele é o único que mantém o motorzinho aspirado com injeção multiponto convencional, em vez de partir para turbo e injeção direta, que ainda são tecnologias que assustam muita gente. Bom, este foi mais um programa 4 Rodas. Nós nos vemos por aqui na próxima semana, mas até lá você pode continuar acompanhando nossa revista, o site, as redes sociais e tudo concentrado também no nosso aplicativo, que está disponível na App Store e também na Play Store para Android.